Nós vamos convidar agora nossa parceira, amiga, né, irmã, Sônia Giacomi, e ela já esteve conosco diversas vezes, tanto na juventude quanto na família, na evangelização presencial, online, né, Sônia? Já é do nosso coração mesmo. E a Sônia, ela faz parte, né, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É Belo Horizonte ou Contagem, Sônia? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E ela também, desde sempre, está envolvida com as questões ligadas à infância, à juventude, na área social, né? Ela milita, trabalha sempre dando apoio às famílias carentes. Ela sempre tem muitos casos interessantes para contar para nós a esse respeito, né? E, desde sempre, também voltada para as questões da família. Por isso que nós pensamos na Sônia. Ela hoje vai trazer para nós a respeito da vivência da lei de liberdade na família. Você tem, Sônia, 50 minutos. Então, você vai poder fazer a sua exposição até, na realidade, não são 50, né? É 1 hora. Até 16h50. Se você quiser que nós avisemos, né, a gente avisa antes. Se você quiser seguir aí, mais 10 minutos antes a gente pode te dar um toque, tá? E nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer a sua exposição e após o término, dentro do tempo que você achar, né? Se terminar um pouquinho antes, não tem problema, nós vamos passar para o debate que vai ser dirigido pela Sônia. Tá bom? A sua xará. Seja bem-vinda, que Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual que nos dirige, que nos orienta, que participa conosco no nosso dia a dia, agradecer aos nossos mentores espirituais, muito em especial, porque falar do Evangelho de Jesus não é brincadeira, né? Desejar a todos uma boa tarde e dizer que recapitular as experiências dentro de um grupo espírita é uma bênção, né? A Ângela lembrou aí as nossas vivências anteriores. A gente tem longos casos para contar nessas experiências vividas, né, Ângela? Então, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus para dizer ao Mestre, muito obrigada mesmo. Nós estamos, ou gostaríamos que todas as vibrações da nossa reunião de hoje, ela pudesse envolver esses países em conflito, esse país em dificuldade, e que da nossa parte, já que a gente não tem mãos hábeis para fazer a tarefa que Jesus precisava que nós fizéssemos, que possamos reencaminhar em forma vibracional. Agradecer inúmeros corações vinculados a nós, tá? São Bernardo do Campo, carinho da nossa companheira, né, estando conosco, envolvendo nessas vibrações, bem como outros, a Soninha aí, do qual a gente tem uma afinidade muito grande, todos, na realidade, né, gente? Nos tornamos uma família, acredito, eu falo, meu povo de Betim, é meu povo. Então, é uma honra muito grande, a Casa Eurípides de Barçanufo tem sempre mesmo um carinho muito grande conosco. Eu queria trabalhar com vocês de uma forma bem técnica, tá? E queria que pudesse ser entendido, porque quando a gente fala em liberdade, na realidade, nós não temos muito uma noção do significado de liberdade, né? Muitos de nós não temos. Liberdade é um atributo concedido ao espírito. Atributo esse que ele vem com o espírito, né? Não é um sentimento, não é uma situação que eu crio. Então, quando eu falo assim, vou dar liberdade aos meus filhos, vou dar liberdade ao meu... Você não dá liberdade a ninguém, né? Quem dá liberdade ao homem é Deus. E aí a gente queria fazer até uma diferenciação entre liberdade e livre-arbítrio, porque quando você faz essa diferença, aí o conceito fica mais tranquilo, a ideia fica mais tranquila. E como viver esta liberdade dentro da família, que é o mais importante. A gente tem uma responsabilidade que é aquela projetada no mundo espiritual.
Eu combinei com Deus uma situação, uma circunstância. Eu tenho uma responsabilidade com a família. Eu tenho um compromisso com esses espíritos que estão sobre a minha responsabilidade, na condição de marido, na condição de esposa, na condição de avós, na condição de filhos, na condição de irmãos. Então, não dá para a gente pensar em família como alguma coisa a mais, tá? Mas pensar na família como o a mais, tá? A família é o todo. E aí nós começaríamos dizendo o seguinte: o que é livre-arbítrio? Antes de falar em liberdade, o que é livre-arbítrio? Se a gente não estudar o atributo, eu vou ficar pensando que eu dou liberdade às criaturas. As pessoas ficam pensando que podem me pedir liberdade. Então, dentro de casa, um filho fala com o pai assim: eu quero emancipação. O que o pai dá não é emancipação, mas não é mesmo, porque isso você não dá, tá? Então, vamos estudar primeiro o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, segundo Kardec, é uma lei estabelecida por Deus para dar ao homem discernimento justo. Olha como é que já começa a mudar a coisa. Olha como é que começa a ficar diferente. O que é livre-arbítrio? Não estou falando de liberdade, estou falando de livre-arbítrio. Na hora que ela passar o gráfico, nós vamos falar de liberdade. Eu estou falando de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Lei estabelecida por Deus para dar ao homem discernimento justo. No mundo, é chamado de liberdade. O livre-arbítrio, na contextualização humana, é chamado de liberdade. Tá? Tem características perecíveis. Por exemplo, uma criatura está livre para fazer o que ele quiser. Então, ele sai, é um homem livre. Quando ele comete um erro, ele tem cerceado esse livre-arbítrio, ou essa liberdade. Tá? A liberdade dele é cerceada. Ele volta para a cadeia. Estando na cadeia, porque ele cometeu um crime, errou, constrangeu alguém, estando na cadeia, ele vai fazer uma terapia emocional, mental e espiritual para ver se ele consegue conviver em sociedade. A reclusão vai dar a este espírito condição, talvez, de voltar a viver em sociedade. Se soltar este homem com uma marca, que nós chamamos aqui de tornozeleira, com uma marca, e ele conseguir viver o determinado tempo previsto pela terapia social, tranquilo, ele é retirado da tornozeleira e ele se torna um homem de liberdade outra vez. Se não, ele retorna para a cadeia. Então, o livre-arbítrio na Terra é chamado de liberdade. Tá? E por isso ele é perecível. Em Deus, não. Em Deus não tem outra designação que não seja livre-arbítrio, e é imperecível. Você pode pegar uma criatura, prender na mesma cadeia e ela continuar livre. Esse atributo dado ao homem por Deus não sofre nenhuma alteração. Eu, Sônia Jacob, sou um espírito livre. Quando eu chego para os meus pais, quando eu peço à minha esposa, ao meu marido, liberdade, eu não estou falando das leis de Deus, eu estou falando de viver desorganizadamente. Deu isso aí? A princípio parece que eu estou sendo muito dura, mas não é isso não, tá? A ideia não é essa não. Porque se liberdade é algo que você já tem na intimidade e ela é imperecível, o que você está pedindo ao outro? O que você está pedindo? Por que o filho pede aos pais liberdade? Tá? Então, ele quer fugir de um processo, e aí ele pede a emancipação, e aí os pais lhe dão a emancipação. Tá? Mas se ele concebe que essa liberdade humana nada mais é, na essência, que o livre-arbítrio concedido por Deus, ele nunca precisa sair de casa, ele nunca precisa viver a vida do jeito que ele quer, porque ele já é livre por natureza. Tudo bem? Tá? Qualquer coisa pode interferir aí. Então, vamos lá. Na realidade, coloca para mim, o que é a liberdade? O desenvolvimento da consciência de si mesmo. Agora eu já estou falando da liberdade num contexto de liberdade e livre-arbítrio, tá? O que é a liberdade? Liberdade é a consciência de si mesmo. Perceberam? Parte, aí ele vai mexer com a consciência. Olha que legal, consciência. Liberdade é a consciência de si mesmo. O que é a consciência? A consciência é a parte que liga o homem a Deus, consequentemente aos atributos que lhe são favorecidos.
Olha que legal. O que é liberdade? Desenvolvimento da consciência. O que é desenvolvimento da consciência? O que essa desenvolvimento da consciência faz? Ela me religa com Deus. Me religando a Deus, automaticamente, ela me liga aos atributos recebidos. Então, eu tenho Sônia Giacomo, Ângela, Marisa Isabel, Caroline, todos nós, criados por Deus, nós temos inúmeros atributos que são imexíveis. O livre-arbítrio é um deles. Tá? Está ligado à consciência. Então, quando um filho chega perto de um pai, quando um marido chega perto da esposa, quando a esposa chega perto do marido e fala assim, olha, eu preciso viver mais livremente, você me prende, você faz isso, você faz aquilo. Mamãe, eu quero que você me emancipe. E eu vou tomar a atitude de fazê-lo, eu vou libertar esse filho. Eu preciso pensar em alguns requisitos. Eu preciso pensar em alguma circunstância. Primeiro, se aquele espírito está comigo sobre a minha responsabilidade e me pede a liberdade, me pede para agir livremente, eu preciso dar-lhe a liberdade, anulando a roda da rejeição. Deu isso aí? Há uns anos atrás, 1726, já existia antes, tá? Mas ela foi mais inaugurada, mais instalada, principalmente na Bahia, aquela lei do cilindro, em que os pais, não querendo mais os filhos, colocava naquele cilindro, aquela parte, aquilo ficava rodando ali, até que aparecesse alguém que quisesse pegar aquela criança, ou a instituição assumisse a responsabilidade de guardar aquele espírito, ocultando ali a imagem de seus pais. Porque, às vezes, era uma gravidez indesejada, às vezes era uma gravidez deformada, e a família, não querendo ficar com aquele espírito, jogava aquele espírito sob a responsabilidade de outros. Então, raciocina comigo. Quando o meu filho fala, eu quero ser livre, ao dar-lhe a liberdade, eu preciso perceber se eu não estou embutindo a lei de rejeição. Tá? Vou dar mesmo, porque eu não estou aguentando mais, porque esse filho é muito difícil, e ele é o mais complicado da família, e é bom que ele saia mesmo e vai viver a experiência dele. O que eu estou fazendo? Eu estou dentro da roda do cilindro, eu estou rejeitando aquela alma que eu pedi para ficar comigo em virtude da nossa responsabilidade. Deu? Então, agora eu preciso parar para pensar antes de dar liberdade a alguém. Se é que eu dou, porque eu não dou liberdade a ninguém. Mas, a partir do momento que o espírito me pede, quer sair da minha guarda, a criança, o jovem, o adolescente quer sair da minha guarda, meu primeiro pensamento é como que eu estou oferecendo essa liberdade. Segundo, eu preciso perceber se eu não estou praticando a prática da teoria do discernimento. O que é a teoria do discernimento? É aquela fase em que nós fizemos dentro da lei estatuída por segurança da infância, em que a criança cometia um crime, e aí chegou-se a uma ideia que seria, independente da idade, você punir aquele espírito. Começaram a pensar, então, a partir dos entre 9 e 14 anos, se ele cometesse um crime, ele seria punido como adulto. Então, quando eu estabeleço a liberdade a alguém, às vezes eu falo assim, deixa, vai passar por uma experiência, e lá fora ele vai ver o que vai ser dele. Esta é a mesma lei da teoria do discernimento. É uma tese que inventaram para desfazer daquele espírito que criava embaraços sociais. Perceberam? Ou se eu estou, em terceiro momento, dentro da lei da imputabilidade. O que é a lei da imputabilidade? Bom, eu preciso tomar conhecimento quanto tempo é a infância. Quanto tempo é a adolescência. Nós sabemos que o maior período do espírito é na infância. Eu vou falar disso agora mesmo. Espera aí só um pouquinho. Tá? Então, eu preciso saber se eu não estou praticando, se eu conheço a lei da imputabilidade. Pela lei da imputabilidade, o espírito fica comigo sob a minha responsabilidade até os 21 anos. Eu não abro mão dele. Ah, mãe, mas todo mundo faz o que quer, você não é todo mundo. Ah, mas eu gostaria de viver a minha vida do seu jeito. Não, você pediu a Jesus para viver de acordo comigo. E vai ser de acordo comigo. Eu tenho guarda sobre você. Eu preciso cuidar de você.
Até quando que isso vai ser? Bom, dentro das leis gerais do universo, até 18 anos. Para o homem. Para o homem. E até 21 para as meninas. Desculpa, ao contrário. Até 18 para as meninas e até 21 para os meninos. As mulheres amadurecem mais rápido. Por incrível que pareça. Tá? Elas são muito mais maduras. Muito bem. Quarto, se eu der emancipação dentro de casa, com direitos abrangentes, eu preciso ter conhecimento do SAM. O que é o SAM? Serviço de Assistência a Menores. Então, quando meu filho me falar assim, eu não quero morar mais com a senhora, eu vou entregá-lo ao SAM. Eu não vou jogar meu filho na rua. Ele não vai morar com coleguinhas. Ele não vai morar com o vizinho. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Uma responsabilidade que eu preciso tomar mediante aquele espírito. Você quer liberdade? Então, a partir de hoje, você vai fazer parte do Serviço de Assistência a Menores. Eu não vou te entregar para qualquer lugar. Eu vou pedir que instituições tomem conta de você. Você sai da minha guarda e agora você vai viver sobre a guarda de outras instituições. O lar é a primeira instituição. Você não quer viver sobre a guarda do lar, eu vou te encaminhar a outra instituição. Não abandone seu filho nas mãos do universo, nas mãos do mundo. Não abandone. Muita responsabilidade. Pois é. Ô, André, e você sabe o peso que foi para você. Você sabe o peso que foi para você. É por isso que você colocou aí bacana. Quando você olha seu filho assim, você fala, não vou fazer isso com ele. Não vou soltar meu filho à revelia. Eu vou cuidar do meu filho até enquanto houver forças em mim. Porque eu também me emancipei aos 12 anos de idade. Mas eu tive a felicidade de parar na mão do sobrinho, do tio da Ângela, né? E do seu Honório de Abreu, que mantiveram rédeas muito mais ardorosas do que eu tinha com meus pais. Muito mais ardorosas, do qual eu agradeço infinitamente. Infinitamente. Então, hoje eu tenho filhas que eu cuido até agora. Até agora. Nunca me pediram para sair de casa, nunca me pediram liberdade. Por quê? Porque a condução, André, que eu desenvolvi foi esta. De não deixar meus filhos entregues ao mundo. Porque a responsabilidade é muito grande. Se Deus entregou essa responsabilidade para mim, por que eu entregaria de qualquer jeito para o mundo? Então, eu preciso buscar conhecimentos que possam ajudar aquele espírito que está buscando a liberdade. Não, eu quero viver desorganizadamente, eu não quero que ninguém mande em mim. Então, a gente precisa tomar medidas de cunho moral. E aí eu vou abrangendo com vocês isso aí, tá? Quinto, eu preciso entender que qualquer criança tem acesso livre, ela pode estar sendo desassistida. Não passa agora não. Por enquanto não passa não. Ela pode estar desassistida. Eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Às vezes eu acho que a liberdade, eu estou desassistindo aquele espírito. Sexto, todo espírito no universo, até a idade de 12 anos, tem uma proteção chamada estatuto, tá? Que hoje ele é muito abrangente e ele tem como base defender os direitos da criança e do adolescente. Nós estamos falando, não é isso? Do Estatuto de Infância e Adolescência. Então, quando o Espírito me pedir liberdade, antes de entrar no campo da oração, do desespero espiritual, eu preciso estabelecer as normas que me dão direito a libertar aquele Espírito. Por quê? Por que isso? Agora sim, passa para mim, Ângela, por gentileza. Olha que interessante. Livro dos Espíritos, pergunta 122. Ele vai fazer uma colocação, eu vou abrir o meu aqui, porque eu acho que o meu dá para me ler com mais tranquilidade. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? A resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec é fantástica. Ele quer saber o seguinte, se na origem o espírito não pode ser livre, tem alguma coisa, algum empurrão, tem alguma coisa que impulsione ele, e aí ele chamou de tendência, que faça com que ele desenvolva em natural esses valores? Olha a resposta dos espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo.
Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, se ela for nesses padrões, nas influências que cedem em virtude da sua livre vontade. É o que contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? A infância é uma origem. Se vocês pegarem a resposta dos espíritos, a infância é uma origem. Você não pode libertar alguém na sua origem. Ele não tem experiência, ele não tem vazão. Às vezes, por que Deus nos dá a liberdade e cerceia sempre? Nos imputa a reencarnação, que é o cerceamento do livre-arbítrio, a dor, porque nós somos crianças. Então, dentro do lar, tá? O contexto é geral, mas o que nos incomoda mais é a fase com que os pais dão liberdade para os filhos tão cedo, libera os filhos, porque o casal, quando quer liberdade, a gente sabe que está querendo é gozo, né? E aí é uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso me vincular a uma criatura ferindo outra. Eu não posso ferir uma criatura estando vinculada a outra. Isso não existe. Então, a responsabilidade fica muito grande. Bom, mas, com relação aos que estão sobre a minha guarda, e aí eu incluo aí os filhos, ele vai dizer, a infância e a adolescência, ela é uma origem. A criança não tem consciência de si mesmo, ela tem órgãos que não foram adestrados. Ontem a gente estava fazendo o nosso estudo de evolução aqui em casa, e a gente comentou isso com as filhas. Por exemplo, você vai pegar Jesus, e Jesus, apesar de ter usado um corpo semelhante ao nosso, Jesus nunca teve uma dor de cabeça, Jesus nunca tomou um tropeção, Jesus nunca teve uma diarreia. Por que Jesus nunca apresentou sintomas que são característicos da organização fisiológica? Porque Jesus usava órgãos que nós ainda nem sonhamos de usar. Nem sonhamos de usar. Eu acabo de falar no bem e que eu preciso começar a vigiar para não cometer o erro. Para que o bem perdure pelo menos um certo tempo na minha vida. Então, por que eu daria a uma criança que não tem acesso a si mesmo liberdade? Por que eu daria um filho? Não, a partir de hoje você pode fazer o que você quiser. Eu não quero mais ser espírita. Por quê? Porque eu vou seguir do meu jeito. Que jeito? Me explique o jeito com o qual você vai administrar a sua vida religiosa da agora para frente. Eu não quero mais rezar. Me explique por que no universo você viveria sem Deus. Você veio dele. Por que você viveria sem ele? Por quê? Se os pais souberem dirigir os filhos, eles não pedirão para sair. Eles não pedirão para sair. Porque você precisa questionar aquele filho qual nível de entendimento ele tem. Ele não tem acesso. Ele tem órgãos que ele não usa. Se ele tem órgãos que ele não usa, por que eu daria a ele liberdade de usar órgãos que ele não dá conta de usar? A infância é o período mais longo, já falamos isso aqui. Então, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar dos meus filhos até a idade de 18 anos. Quando ele fizer 18 anos, 21, ele não precisará que eu lhe dê liberdade. Ele acionará naturalmente esse requisito. Porque é a fase nova do espírito, fase da responsabilidade. O amadurecimento é a fase nova. Então, ele tem o período da infância, o período da adolescência e depois entra o período da maturidade. O período da maturidade começa a partir dos 18, a partir dos 21. Então, se você tem um filho com 21 e ele fala, mãe, vou sair, ele vai sair. O que você vai fazer? Não, você não vai. Vai. Não vou mais no centro espírita. Ele não vai. Você vai amarrar ele para ele ir no centro espírita? Ele já tem administração de órgãos que lhe dá autoridade para falar com seus pais o que ele quer e o que ele não quer. Antes disso, não. Por que eu não estou aqui implicada com o contexto de família, de cônjuge? Porque essa não é uma conversa que se discute entre cônjuges. No momento que eu me vinculo a alguém, eu tenho responsabilidade intrínseca com esse alguém. A mulher que se sente presa ao marido,
é porque ela não sabe o conceito da relação. Se ela souber o conceito de relação, ela nunca vai se sentir presa a ele. Ele nunca vai se sentir preso a ela. Ela se libertará dele, tão logo ela se sinta que ele está mal usando a liberdade dela. É diferente, tá? Esse é um assunto gravíssimo, que hoje é o que está mais na pauta a ser desenvolvido, porque as mulheres se permitiram administrar, entregar seus direitos a outras pessoas, e agora, para ter acesso à liberdade, estão tendo muitas dificuldades, tá? Mas é um ato que é natural, ele acontece naturalmente. Depois dos 18 anos, eu tenho implementações orgânicas que me dá direito a usar isso. Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos que está falando isso aí. Seu conceito de bem e mal até a idade da maturidade é relativo. Então, a criança não sabe o que é bem e o que é mal. O adolescente não sabe o que é bem e o que é mal. Para ele saber o que é bem e o que é mal, ele precisa terminar a conexão orgânica. Tá? Então, ele está na condição de criança, ele não usa, por exemplo, a sua energia sexual. Estou falando de sexo, não. Estou falando de energia sexual. Então, quando uma coisa boa lhe vem, ele não sabe administrar. Quando uma coisa ruim vem, ele não sabe administrar. Ele não sabe se defender. A defesa é o uso do órgão original. Tá? Eu sei. Então, por exemplo, eu estou num lar, e ali está acontecendo, agora eu vou entrar no campo sexual, está acontecendo um abuso sexual na infância. Se eu tenho maturidade, eu vou sair fora. A criança não tem como sair, porque a obscuridade intelectual dela não permite que ela tenha reações de saída. Por isso você não abandona a criança, você não abandona a criança, por falta de implementação que lhe dê esse direito. Tá? Qualquer princípio imposto a esta liberdade, depois dos 18, tá? Depois dos 21, obstrui a liberdade do espírito. Então, se você tem uma filha de 21 anos que botou na cabeça que quer viver a vida dela, você vai liberá-la porque ela vai viver a vida dela. Você não vai obstruir isso. Ela já chegou naquela maturidade em que ela vai usar. Você pode agora entrar como conselheira. Ah, se conselho fosse bom, não dava, ninguém vendia. Pode dar conselho. Conselho é sempre muito bom. Conselho é sempre muito bom. Por isso que Jesus retornou o idoso ao convívio familiar. Porque eles são conselheiros. No universo, os conselheiros ajudam nas resoluções mais graves. A gente está vendo agora na guerra. Reunindo conselhos para opinar sobre situações. Então, não abram mão do conselho. Jovens, não abram mão do conselho. Vá até os avós. Questione teus avós. Estou querendo tomar essa e essa decisão. O que o senhor acha, vovô? Ele vai contar-lhe uma história. Não é isso? O judeu tomou conselho com Jesus. Mestre, quem que parece ser o meu mais próximo? Jesus aconselhou ele. O seu mais próximo, depois de contar uma história, Jesus mostrou para ele quem era o mais próximo dele. Tá? Então, não se iluda. Tome conselhos. Ou aconselhe seus filhos, aconselhe seu marido. Ó, meu bem, eu agora não quero viver mais, eu estou sentindo preso dentro de casa. Como é que você quer viver, meu bem? Não, eu não quero ter horário para entrar dentro de casa. Isto me dá também o direito de não ter horário para entrar dentro de casa? Isso também me dá o direito? Porque existe uma lei chamada lei de igualdade. Não, você não pode fazer isso com todos os meninos. Os filhos são só meus? Eu os fiz sozinhos? Não. Você tem parceria na formação desses filhos? Tenho. Então, nós dois não precisamos falar em liberdade. Nossa liberdade é cuidar e zelar pelos nossos filhos. Entendeu por que eu não estou mexendo com essa área? Por causa disso. Então, eu estou trabalhando muito mais a parte que vela a educação daqueles que estão sobre a nossa guarda do que propriamente a questão do adultismo desses elementos dentro do lar. Tudo bem? Passa o segundo para mim, Ângela, por gentileza. Na questão 368, Kardec pergunta aos espíritos: após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Eu falei aqui que enquanto o espírito não tem domínio sobre sua organização fisiológica, ele não tem acesso. Eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Jesus era o Senhor dos Senhores, é o Senhor dos Senhores. Ele saiu com a mãe dele, ao sair com a mãe dele, ele foi fazer uma missão pedida por Deus, e ao sair para fazer a missão pedida por Deus, ele distanciou-se da paternidade orgânica, da paternidade física. Maria fez uma advertência a ele, nunca mais se afaste de mim. O que ele fez? Ele deixou para retornar ao mundo aos 30 anos. Ele tirou todas as possibilidades de criar embaraço para Maria. Então, eu estou dizendo isso. Quando é que nós devemos emancipar os nossos filhos? Então, depois que o espírito toma plena liberdade da sua organização fisiológica, ele pode usar plenamente as suas faculdades? O exercício das faculdades depende do órgão que lhe servem de instrumento. Você já está usando todos? Todos os órgãos? Ou você está usando só esses, assim, corriqueiros? Quais são os outros órgãos que você ainda não usou? Tá? A grosseria da matéria as enfraquece. Então, quando eu sou um elemento muito grosseiro, eu não uso os outros instrumentos orgânicos que me dão direito a uma plenitude dos requisitos que eu tenho. Por exemplo, o livro Nosso Lar, o Clarencio fala com o André Luiz assim: nós temos órgãos que ainda não foram adestrados. Tá? Então, vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Se o seu filho, se o seu jovem, ele apresenta sutileza espiritual, você percebe que ele tem uma finura. Engraçado, eu falo com esse menino, não tem uma rebeldia. Ele é pacato, ele é obediente. Eu percebo que ele acompanha as linhas direcionais. Ele tem princípios espirituais. Ele automaticamente constrói a sua liberdade. Eu não preciso me preocupar. Chega um momento que eu mesma permito o desenvolvimento de valores naturais nele. Então, eu não preciso me preocupar. Mas, se eu tenho dentro de casa um espírito apegado, ciumento, ingrato, indiferente, irresponsável, preguiçoso, e aí por diante, ao invés de lhe dar responsabilidade, de lhe dar liberdade, eu vou lhe dar responsabilidade. Por quê? A grosseria destes sentimentos não vai lhe permitir usar adequadamente a liberdade que eu lhe dei. Deu isso aí? Então, se ele é ciumento, quando ele cair no mundo lá fora, ele vai criar os maiores problemas para si e para os outros. Se ele é preguiçoso, ele vai viver às custas dos outros. Eu tenho um parente que saiu para viver com um namorado. E aí, eu estava conversando com alguém da família e eu falei assim, mas deixa viver, vai ser bom, vai ser positivo. Ele falou, não. Ele explorou a família, deixou a família a zero. Agora ele vai explorar outra pessoa. E é verdade, é verdade. Então, você não dá ao espírito com estas características de liberdade, você dá responsabilidade. Desde cedo. Não precisa o pai esperar chegar a uma certa idade, não. Saiu do ventre da mãe, você já observa. Quer dizer, dentro do ventre da mãe. Por que hoje a gente tem que evangelizar na infância? Porque a gente tem espíritos que ele acomete de uma agressividade desde o ventre. Ele imputa aos pais um sofrimento extraordinário desde a maternização. Então, você precisa começar a educar esse espírito desde cedo. Está chutando por quê, meu filho? Mexe com responsabilidade. Esse útero não é seu, por favor. Converse com o espírito. Chama o espírito à responsabilidade. Toda hora você está naquela vontade de comer. Diz a esse espírito, meu filho, a gente precisa ter educação. Alimentação é alguma coisa que precisa fazer de acordo com a disciplina. Você quer comer toda hora. Eu sinto que essa fome nem é minha. A minha fome ela é diferente da sua. Meu filho, equilibre-se, por favor. Isso no ventre. Por isso que nem todo mundo pode fazer evangelização de bebês. Porque às vezes nós estamos ensinando uma coisa, quando na outra você precisa ensinar outra coisa.
O espírito sai do plano espiritual todo disciplinado, todo disciplinado. No momento que ele entra no útero da mãe, ele começa com as indisciplinas. Então, o que a mãe precisa fazer desde o útero? Meu filho, vamos orar? Assenta, faz a prece em tom alto. Ele escuta a mãe, o filho escuta a mãe. Vamos orar. Na hora que vai deitar, vamos orar. Na hora que vai levantar, meu filho, vamos orar. E aí você tem um espírito que ele sai do útero materno, mas ele já porta sutilidade, ele já porta sensibilidade. Mas se ele sai, e é aquele espírito que chora, contar para você, meu bebê nasceu. Recente, né? E aí, é um bebê muito querido. E ele estava muito acomodado no útero da mãe. A gente conversou muito com ele foi para 42 semanas. Tá tudo certo, mas 42 semanas, já tá na hora, né, meu filho? Toma uma poção aí, né? E aí a gente começou a falar com ele, Heitor, vem, meu filho, aqui. Flagelo demais vai te colocar numa lei de causa e efeito. Programa para você vir também, conversa com o plano espiritual. A gente sabe que tudo tem hora, tudo tem momento, que você vai chegar no seu momento certo, mas o espírito pode auxiliar muito nesse procedimento. Eu falei com ele, o lar tem prece, o lar tem culto cristão, nós temos estudo 2 vezes por semana, a gente tem estudo de evolução, a gente tem estudo do evangelho, sua casa tem culto do evangelho no lar, e a gente conversando com ele. Na hora de tirar o espírito, ele foi para uma cesárea, porque ele não manifestava nenhum interesse de sair. O médico ficou horrorizado de ver a tranquilidade, só rolando para um canto ou outro, chupandeiro. O médico falou, olha, nós vamos ter que tirar, porque ele não manifesta nenhuma vontade de sair. Bom, no momento que ele nasceu, ele tomou um susto tão grande, mas tão grande, que ele ficou em processo de choro intenso no peito da mãe. Aí o médico falou assim, vovó, vem cá, conversa com ele, deixa ele ouvir sua voz. Era tudo que eu precisava, O médico lá ajudando minha filha a terminar a coisa, eu falei com ele, Heitor, nós conversamos lá em casa, não conversamos? Aí o médico começou a me olhar, começou a achar aquilo engraçado. Nós já conversamos, meu filho. Se você tivesse se preparado para este momento, agora você não teria assustado, você teria nascido. Porque nascer é um direito seu. Esse susto que você está com ele, essa tremedeira, esse impacto que você sentiu, é acomodação. Eu tenho uma proposta para você. Acalme-se. Acalme-se. Tá doloroso para você, tá doloroso para sua... E o médico ficou me olhando. De vez em quando, o anestesista batia e falava, vai? Não, olha que engraçado. Olha que interessante. Nunca pensei em conversar com a pessoa por esses prismas. Falei com ele, sou espírita, doutor, por isso. Aí ele brincou assim, os espíritas são meio doidos mesmo. Né? Então, o que acontece conosco? Você precisa dar ao espírito responsabilidade. Responsabilidade. Não liberdade. Quando o espírito pede para sair de casa, pede para viver a vida lá fora, é porque ele é irresponsável. Você não abandona a sua família. Eu fiz uma terapia hospitalar, eu fiquei alguns dias dentro do Hospital das Clínicas, e eu fiquei observando quantos filhos nasceram sem a presença dos pais. Do pai, homem. E eu fiquei pensando o seguinte, é tão fácil abrir mão da nossa responsabilidade? Se você pediu, por que você não estava lá na hora do seu filho nascer? O que fez você abrir mão desse momento? Irresponsabilidade. Então, quando o seu filho falar em liberdade, quando o seu jovem falar em liberdade, pergunta para ele qual é dele o conceito de liberdade. O que você entende por liberdade? Faz um culto. Senta com ele e fala, hoje quem vai falar é você. Eu quero ouvir tudo o que você pensa sobre liberdade. E se ele vai trazer diagnósticos sadios da liberdade, tudo bem, você já é livre. Você nem precisa sair de casa para viver o que você deseja. Mas caso ele não traga uma informação legítima sobre a questão da liberdade, dê a esse espírito responsabilidade. Tá? Pode pular. Passa para o terceiro, por gentileza. E aí, olha que interessante. Kardec vai fazer um comentário, tá? Que nós achamos de extremada responsabilidade. Ele fala assim, só para a gente entender, livre-arbítrio, esquecimento do passado e liberdade. Se o espírito esqueceu,
Quem vai lembrar são seus pais, sua família, mesmo a relação conjugal. Outro dia minha filha falou comigo assim, mas como que a gente lembra com quem que a gente devia casar? O universo tem a função de me lembrar esses fatores. O problema é que eu não dou asa para o universo. Eu não respeito o universo. Então, o universo tem a responsabilidade de me fazer lembrar tudo aquilo que eu combinei no plano espiritual. A partir do convívio com os mentores espirituais, que não me abandonam em momento nenhum, estão sempre a me lembrar das responsabilidades. Depois da família, do lar, do trabalho, entendeu? Até eu chegar na contextualização da minha individualidade no campo da responsabilidade. Então, ele fala assim, o espírito, é um comentário, o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude desta liberdade, é que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corpórea e que dá volta do espírito à vida corporal quando encarnado. Quando eu estou no mundo espiritual, fazendo a escolha, eu estou usando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, o plano espiritual fala assim, Sônia, tira um pouco esse seio aí, isso aí vai te jogar na terra. Isso vai materializar você. Tira um pouco o seio, diminui na forma biológica o seio. Mas eu estou achando muito lindo. Estou achando aquela forma física muito linda. Então, eu digo assim, tá, mas por que deixa eu ir com esta quantidade de busto, né, de seio, e vocês mandam, por exemplo, a tireoide. Dilmane. Manda a tireoide. E aí, Dilmane, a tireoide é o lembrete, obrigada, é o lembrete da responsabilidade orgânica, da responsabilidade do meu livre-arbítrio. Lá eu estou usando o livre-arbítrio, liberdade é aqui. Então, quando eu chego aqui, eu já vim com uma quantidade de seio a mais e resolvo colocar silicone. Pronto, estou complicando a reencarnação. Eu já tenho seio adequado, eu já tenho a quantidade de seio adequado para aquela reencarnação. Mas é crime, então, colocar silicone? Bom, essa é uma pergunta que a gente pode responder depois, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui o resto da vida discutindo silicone, tá? Bom, eu quero colocar... Eu não gosto do meu nariz. Eu acho meu nariz achatado. Então, quando eu chego aqui na Terra, eu vou gastar um tempo maior reformando aquilo que eu formei no mundo espiritual. Então, agora eu estou usando de liberdade. Mas a escolha lá já estava justa. A escolha já estava justa. Quando eu escolhi, eu usei o livre-arbítrio. Estou mudando o livre-arbítrio para a liberdade? Então, olha como a gente é falho. Liberdade é menos que livre-arbítrio. Então, quando eu começo a usar de liberdade, eu estou menoscabando o livre-arbítrio, que é a predominância. Vence a reencarnação, manda ver, que você vai ver quanto vai ser valioso para você. Quanto vai ser. Quer dizer que se Chico Xavier chegasse aqui e quisesse colocar, por exemplo, fazer uma cirurgia nos olhos, ele não podia? Claro que ele podia. Se ele não tivesse com o que pagar, haveria pessoas que patrocinavam. Eu conheci uma senhora chamada Dona Lourdes Boechat, uma companheira extraordinária, né, Ângela? Dona Lourdes colocava nele uns olhos novos. Ela adorava o Chico Xavier. Ela tinha paixão de loucura com o Chico Xavier. Dona Lourdes colocava. Dona Maria Pinto, pessoas que amavam o Chico Xavier e faziam qualquer sacrifício por Chico Xavier. Mas o Chico Xavier preferiu usar do livre-arbítrio a ter que usar da liberdade. Por quê? Porque liberdade é menos que livre-arbítrio. Entendeu, Dilmane? E aí ele continua. Decide fazer ou não... A vida corporal na qual encarnar. Decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de uma máquina. Olha, ele já está falando num complexo muito maior. Então, eu não desobrigo meu filho do livre-arbítrio. Eu não desobrigo meu marido de ser um homem de convívio, de contato. Se eu, porventura, desenvolver um ciúme pelo meu marido, não é meu marido que tem que se comportar. Sou eu que tenho que me educar. Dona Laura,
quando ela chegou no plano espiritual, e ela percebeu uma ceninha de ciúme dentro dela, ela foi estudar matemática, ciências exatas. E aí, quando ela foi fazer a retrospectiva, ela só pôde ir 300 anos, equivalente a 5 anos a 5 processos retroativos, né? Retrogativos. O plano espiritual falou, não vai mais não. E por que não deixou ela ir? Porque era lá que estava a causa. Não mexe na causa, não. A causa do seu ciúme é isso aí. Vem de lá para cá. Para daí e vem para cá. Não entra no âmbito da razão, não, na intimidade, não. Então, a gente não impede o uso do livre-arbítrio. Por isso que, às vezes, eu fico vendo pais darem liberdade para os filhos e inibir o livre-arbítrio dele. O que é grave. Porque se está comigo, a responsabilidade é minha. É minha. Eu não tenho que dar outro espaço para esse espírito que não seja aquele que ele já tem. Tá? Mergulhados na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores como um véu que cobrisse. Por quê? Porque quem vai retornar essa lembrança é o universo. Deus tem essa condição de fazer o universo me lembrar. Tá? Todavia, conserva algumas vezes vaga consciências dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Então, por exemplo, hoje eu sou espírita, mas eu vou perguntar para vocês assim, como que vocês se tornaram espíritas? Como que foi? Pode ser lembranças do plano espiritual com relação a responsabilidades nossas. Então o espírito fala assim, não, eu vou nascer naquele lá, mas a sua mãe vai ser muito brava. Muito brava. Não tem importância, não. Eu sei que para reencarnação precisa de uma mãe brava. Então ele vem para este lar e a bravura desta mãe é a impulsão evolutiva desse espírito. Mas aí eu conheço uma outra mãe que ela cede. Aí eu falo, não, eu descobri que eu sou uma mãe muito dura. Não. Eu não. Eu sou a mãe que tenho que ser mesmo. Se há alguma dureza em mim, eu vou resgatar pelo uso da dureza, não pelo que eu imputo ao espírito. É pelo uso da dureza. Então, se aquele espírito sofreu uma educação rígida na vida, o plano espiritual vai falar, Sônia, por que você não aplicou aquela que eu te dei? Por que você está usando dessa rigidez? Ah, mas eu tinha medo de perder o filho. Mas você ia perder ele de qualquer jeito, ele não é seu. Ele não é seu, filhos não são nossos, filhos são de Deus. O meu pai legítimo é Deus. Eu tenho filhos adotivos. Todos os filhos que eu tenho aqui foram uma adoção. Por que eu estou reclamando? Eu tenho que devolver a Deus em algum momento. Pronto, fim de conversa. Devolve o filho a Deus. Tá? Você não vai usar isso como desculpa. Mas enquanto ele estiver sobre a minha responsabilidade, eu vou lhe dar a disciplina cabível àquela lembrança. Então, eu vou lembrar de estar dizendo ao espírito o que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, nunca é pouco para uma mãe estar orientando os seus filhos, estar em diálogo no lar. Hoje você não precisa mais agredir filhos, você não precisa bater, você não precisa nada disso. O diálogo tem sido a mola mestra da educação. Você pode sentar com seu filho e conversar 1 hora. Aqui em casa é palestra. A gente faz cada palestra fantástica. Compra uma Coca-Cola, faz uma pipoca. Antigamente fazia pastel, mas pastel tá caro. Agora é pipoca mesmo. E pipoca rende. E aí a gente conversa. Eu costumo falar, filha, a gente já pode conversar agora? Ô mãe, me dá um tempinho. Deixa eu respirar primeiro, porque tô com medo de não aguentar a orientação. Aí a gente dá mais 1 hora, 1h30. A gente pode conversar agora? E se eu sentir pressão para falar, eu não falo. Mãe, vamos conversar agora? Não. Agora você precisa me dar mais 1 hora. Porque eu não quero humilhar o espírito, partindo do princípio que ninguém aprende debaixo de humilhação. Eu quero orientar, educar, conversar com aquele espírito. E às vezes nós começamos um bate-papo tão bacana, que termina na orientação que eu ia dar. Que já ia ser dada ao espírito. Então não precisamos, no desespero, de nada disso. Pode passar para mim, querida. Bom, deixa eu desenvolver uma técnica aqui antes. Então, livre-arbítrio é diferente de liberdade, nós já trabalhamos aqui. Quando seu filho escove a prova, está usando o seu livre-arbítrio, já falamos aqui. Quando desusa seus direitos no plano físico, está usando de liberdade, também já falamos.
ele nunca terá suspenso, né? O seu livre-arbítrio. E aí vamos então nisso. Liberdade no lar. Bom, vamos então entrar agora no mérito exato da palestra, tá? O que eu posso entender por liberdade no lar? Diz a espiritualidade, olha aqui, 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, desculpa, de gozar de absoluta liberdade? Não, não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Os pequenos aqui, evolutivamente falando, tá? Evolutivamente falando, e os pequenos mesmo, dentro de casa, família. Então, nós vivemos um mundo de inter-relação, tá? Eu preciso daqueles que estão em torno de mim. Se tirar os meus pais, eu vou precisar de usar a educação externa. E a educação externa, ela não tem a legitimidade que tem a educação interna. Diz Pestalozzi que a escola, tá joia, fica tranquilo, tô olhando aqui. A escola é o lar. Os primeiros professores são os pais. E a grade curricular desta escola é o exemplo dos pais. Então, a gente interrelaciona o dia inteiro dentro de casa. Mesmo que o marido tenha saído para trabalhar, que a mãe tenha saído para trabalhar, que o filho tenha saído para ir para a escola, nós estamos ali interrelacionados. Se eu falecer, eu desencarnar e meu marido desencarnar, o meu filho vai precisar de uma educação externa. E a educação externa, ela conflita em demasia com a educação interna. Veja as escolas. O filho sai com uma educação, se os pais não fizerem um acompanhamento, ele volta completamente mudado. Porque é uma educação externa. Externa. Você trata da periferia, você não trata da intimidade. Então, o espírito precisa, por isso que ele interage com a mãe no útero, porque ele precisa daquele momento em que ele tem que ler a mãe. Por que o pai também engravida? Eu estava conversando com um pai, brincando, e ele falando assim, Sônia, engraçado você falar isso. A gente estava fazendo uma palestra. Eu falei, engraçado você falar isso. Você não tem ideia, eu estou morrendo de vontade de comer abacate. E eu falei com a minha esposa assim, nossa, que vontade de comer abacate. Não estava na época do abacate. Ela falou, engraçado, eu também. Então, olha a parceria da gravidez. Eu falei com ele, vai lá e coma o abacate. Quando você estiver comendo o abacate, põe na boca da esposa. Saboreia, diz a seu filho, filho, estamos nos satisfazendo. Educação interrelacional. Tá? Então, a gente precisa disso. Então, a gente tem esse momento. Nós precisamos. Quando os pais estão dormindo, e o filho está dormindo também, e esse filho, por qualquer que seja a circunstância, sai das linhas direcional do lar, esteja o pai onde estiver no mundo espiritual, o plano espiritual vai lá buscar. Por isso que a gente tem sonhos que a gente não, quando volta, não sabe lembrar. Eu estava sonhando uma coisa, de repente eu vi meu filho no sonho e eu voltei para minha casa, aquela confusão. Por quê? Porque somente os pais podem ir buscar estes filhos que estão caindo ou tombando. Tá? Eu estava deitada na minha cama e estava assistindo uma palestra no mundo espiritual. A palestra era direcionada pelo Honório, seu Honório de Abreu. E eu estava deliciando a palestra e ele estava escolhendo o momento em que a gente iria fazer um encontro. Tá? Ele estava no mundo espiritual selecionando onde seria o encontro. No meio da palestra, eu vi a minha neta agachada perto de um riacho. Perto de um riacho. Corri, saí da palestra. Quando eu fui tocar
tocar na minha neta, ela escorregou no riacho. E eu vi a água descendo com ela. E eu pulei na água para chegar primeiro do que ela, no riacho. Quando ela caiu, eu estava no final do riacho. Era tipo uma cachoeira com uma bacia. A água estava caindo naquela bacia. Quando ela caiu primeiro, quando ela chegou, eu já estava lá embaixo. Então, o plano espiritual busca-nos, interrompe. Sônia, vem cá, rapidão. Ah, mas eu estou assistindo a palestra do Honório. Não. Você tem uma responsabilidade maior. E eu fui lá salvar. Quando eu cheguei lá, sabe quem que estava na casa? Minha filha, a mãe dela. A mãe dela estava na casa. Perceberam? Então, quando você vai assentar para definir um sonho, você não dá conta de definir por que ela estava lá e ela mesmo não salvou a filha, por que o plano espiritual nos chamou, por que eu interrompi uma palestra, que palestra é essa? Por isso as confusões do sono, as perturbações do sono. Mantendo essa disciplina e essa responsabilidade, pode o espírito desencarnar tranquilamente. Tá? Então, essa correlação, ela é verdadeira. Rola na correlação direitos, deveres, respeito, responsabilidade, afeiçoamento e ordem. Se eu tiver na mente que o lar é esta base, na hora de dar liberdade a um filho, eu vou olhar direitos, deveres, respeito, responsabilidade, afeiçoamento e ordem. Eu poderia falar disciplina, mas a gente é indisciplinado. Então, eu vou falar ordem, porque ordem é lei. Eu ainda não sei usar a disciplina. Tá? Então, eu preciso desse contexto. E, por último, pode passar para mim, querida. Pode passar. Ele fala assim, livre-arbítrio, direito natural, em qualquer fase. É direito natural em qualquer fase. Porém, existe o direito à privacidade. Tá? Então, se eu não der liberdade, eu tenho que dar privacidade. Privacidade é outro direito. O que é privacidade? É um direito particular. Direito particular. Por isso que os pais precisam saber para poder libertar os filhos. Esse direito particular, ele é íntimo, ele não pode ser externo. Então, por exemplo, usar celular não é um direito. Não é uma privacidade. Senha no celular não é privacidade. Marido não pode ter senha no celular e esposa não pode ter senha no celular. Filhos não podem ter senha no celular. Não podem. Eu sei que eu vou apanhar de muitos jovens aí, mas não podem. Meu celular é algo que pode ficar em cima da mesa e meus pais tocarem quando precisarem. Atenderem uma chamada minha. Tá? Computador não tem senha. A senha é a senha do lar. Do lar para a rua tem que ter, viu, gente? Do lar para o externo tem que ter. Do lar para dentro de casa, não. Então, o computador, ele é universal, dentro do lar. Minha mãe pode usar meu computador, meu pai pode usar, meus irmãos podem usar, não tem. Toda vez que tem senha, tem coisa errada. A internet não pode ter senha. A minha internet não pode ter senha. Se eu estiver escondendo alguma coisa do meu marido, é complicado. E eu não estou falando aqui, por exemplo, de situações profissionais, tá? Estou falando de situações familiares. Livros e revistas não podem ser privadas. A revista que eu estou lendo é um livro que qualquer um pode pegar dentro da minha casa. Tá? Por isso que, graças a Deus, não existe mais Playboy, nem revista Playboy. Graças a Deus. Antigamente, você levantava o colchão do seu filho, estava cheio de revista Playboy. Isso não é de uso particular. Não pode ser. Tem que ser de uso de dentro de casa. Todo mundo tem que ter acesso. Mas o que é, então, de uso privado? O quarto dos pais é de uso privado. Tá? Quando os pais vão deitar e eles estão ali na intimidade, eles precisam ter portas no quarto. E tendo porta no quarto, eles precisam mantê-las ao acesso só dos dois. Sexo dos pais não é uma coisa que os filhos têm que estar assistindo. Discussões dos pais não é uma coisa que os filhos precisam estar assistindo. Os pais podem discutir, conversar, discordar, de preferência na intimidade do quarto. Tá? O uso individual do banheiro, ele é privado.
A minha filha vai tomar banho. É privado o banho dela. É privado. O pai não tem que entrar no banheiro que a filha está tomando banho para ele defecar ou urinar. Não. Sua filha está no banheiro, respeite sua filha. A mãe não tem que falar com a filha assim, com o filho assim. Pega a toalha da sua irmã lá no banheiro. Não. Esse é um trabalho da mãe. Porque às vezes o filho é um adolescente e ele está aprendendo sexualidade nesta fase. E ele não pode aprender sexualidade no corpo da irmã. Ele tem que aprender pelo verbo dos pais, pela educação dos pais. É os pais que ensinam a sexualidade para os filhos. Não é a irmã, não. Não é o corpo da irmã, não. Tá? Partes da casa, como os quartos dos filhos, tem que ser privado para os estranhos. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Minha filha, fecha seu quarto. Tem visita na casa, fecha seu quarto. Por quê? Não precisa de ninguém penetrar a intimidade da minha família. Visita é na sala. Isso é liberdade. Liberdade que eu dou aos filhos. Pode fechar o quarto. Meu filho está no quarto. Se um amigo dele chegar, o amigo vai esperar na sala. Se, porventura, meu filho colocá-lo no quarto, ele tem que deixar a porta do quarto aberta. Porque, como o lar é dos pais, os pais precisam ter acesso ao que se passa dentro daquele quarto. E qualquer coisa que se passe ali dentro tem que ser de autorização dos pais. Certo? E o vestuário dos filhos são individuais. Tá? Eu tenho um filho que tem um corpo, eu tenho outro filho que tem outro. Então, às vezes, o filho usa a camisa do irmão e regaça a camisa do irmão todo, e aí ele perde a liberdade do uso da roupa porque houve uma falta de respeito. Quando isso acontecer, você precisa chegar ao seu filho que usou a roupa do irmão e falar com ele. Você pediu ao seu irmão, ele permitiu, por que você usou a roupa sem ele deixar? Para que não se crie dentro do lar uma individualidade tal que ele comece a ter, ser um egoísta, dizer ao filho que não quer emprestar. Meu filho, você empresta roupa a todo mundo. Por que você não empresta ao seu irmão? Deixa ele usar. Ah, mas ele vai estragar. A gente vai providenciar outra caso ele estrague. Eu vou orientar ele para não estragar. Mas, se ele estragar, nós vamos providenciar outra para você. Mas não negue o seu irmão a oportunidade de sentir também o calor do seu corpo. Por que não pode? Tá? Você sentiu o meu. Quando você era pequenininho, você ficou no meu útero sentindo o meu calor. Pode deixar seu irmão vestir, empresta para ele. Não vai fazer diferença nenhuma para você. E aí você elimina o egoísmo dentro de casa. Certo? Bom, ficamos aqui, por enquanto, na privacidade, porque aí ele vai trabalhar deveres que geram liberdade dentro de casa, e aí o próprio desenho já fala. Algumas atividades devem ser envolvidas dentro de casa para que o filho aprenda a ser livre. Filho que nunca lavou uma panela não pode morar sozinho. Filho que nunca pagou uma conta dentro de casa não pode morar sozinho. Filho que não ajuda dentro de casa não pode morar sozinho. Filho que não sabe fazer comida não pode morar sozinho. Não pode. Porque ele vai dar despesa e vai criar embaraço àquela família. Ou àquela pessoa, ou não vai saber viver do lado de fora. Ângela, tudo bem?